Este episódio do Main The Arena tem o apoio de FIAP, a melhor faculdade de tecnologia, e KingHost, tecnologia para empreender. Olá, esse é o Main The Arena, videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcante. Eu sou o Inxê e o nosso convidado de hoje é o Marcelo Toledo, CTO da Oi Internet e autor do livro O Dono. Obrigado pelo convite. Vamos lá, Marcelo, vamos começar a conversa de hoje fazendo uma breve apresentação sua? Vamos. Eu comecei minha carreira nadando, fui atleta do Clube Pinheiros durante boa parte da minha vida e nadava lá com pessoas tipo Gustavo Borges, era um cara que aparecia a cada 3 meses lá, porque ele morava e nadava nos Estados Unidos. E a minha vida toda, nesse período, foi basicamente nadar. As pessoas falam que o serviço militar muda os valores da pessoa e eu gosto de dizer que o esporte competitivo faz exatamente a mesma coisa. Então, os meus valores e acho que o que eu me tornei hoje foi muito influenciado por causa da natação. Então, essa questão de você saber perder, treinar um ano inteiro e errar uma virada e perder uma competição do ano, a mais importante, e você também saber ganhar e saber ter parceria, enfim, isso foi uma coisa que a natação me ajudou bastante. Em um determinado momento da minha vida, eu tive que parar de nadar porque eu me mudei para Salvador, meus pais se separaram, eu acabei indo para lá, e eu fui fazer a segunda coisa que eu mais gostava, que era a computação. Então, eu fui buscar um emprego e eu sabia programar, e a primeira coisa que eu fiz foi escrever um programa que entrasse num site de busca de empregos, e eu não filtrei, eu mandei o e-mail para todo mundo. Então, eu acabei recebendo uma série de propostas de emprego para fazer coisas que não tinham nada a ver comigo, servir cafezinho, fazer uma série de coisas. Mas no dia seguinte eu estava empregado, e meu primeiro emprego, poucas pessoas sabem disso, foi na SOS Computadores. Meu currículo, o cara recebeu lá, tinha assim todos os sistemas operacionais, mais de 10 linguagens de programação, e ele olhou assim para mim, olhou o currículo e falou assim: você sabe Microsoft Windows? Você sabe Word, Excel? Aí nesse momento eu falei, acho que não vai dar muito certo. 3 dias depois eu pedi demissão, não deu muito certo, mas rapidamente eu me recoloquei e fui trabalhar num provedor de internet. E aí que surgiu minha relação com a internet. E a partir de então, foi esse provedor de internet, depois montei uma startup de comércio eletrônico, a gente vendia supermercado, você podia fazer seu supermercado, foi o primeiro do Nordeste. Depois eu projetei um gravador digital de vídeo, na época que o TiVo, as pessoas nem ouviam falar de TiVo. E daí depois eu acabei voltando para São Paulo em 2005 para trabalhar na Vex. A Vex, que era uma operadora de Wi-Fi. Depois eu montei a Pay11 e depois hoje eu estou na Oi. Muito legal. Conta um pouco da história da Vex, aí desse processo, acho que foi um dos grandes aprendizados, acho que é uma das coisas mais marcantes aí do seu histórico profissional recente. A Vex foi uma história legal porque ela era uma empresa que tinha um conceito super bacana. Internet era algo que todo mundo queria estar presente, todo mundo queria ter acesso à internet. E ninguém sabia que a internet ia ser sem fio naquela época, né? Então... Isso era que ano, mais ou menos? Por volta de 2003, por volta de 2003. Mas já era com a tecnologia Wi-Fi? Já era com a tecnologia Wi-Fi. Eram os primórdios, as primeiras versões do Wi-Fi. Muito antes disso, o Roberto, que foi uma das pessoas responsáveis por essa visão de internet sem fio, ele trouxe dos Estados Unidos e lá falava-se de internet sem fio com o infravermelho, né? Por incrível que pareça, ele quis investir nessa empresa, não investiu, depois ela foi vendida por $400 milhões, mais ou menos, uns 10, 15 anos depois. Mas a gente falou assim, bom, internet sem fio é o futuro, precisamos fazer isso acontecer e a Vex era uma empresa que tinha esse conceito muito claro, precisamos colocar a internet sem fio em tudo que é lugar no Brasil, a cada quarteirão a gente tem que ter internet. Acontece que tinha um pequeno detalhe, a visão estava correta e o momento não estava certo, porque os computadores, os laptops e os celulares não tinham essa tecnologia. Então a gente começou instalando no aeroporto de Congonhas, foi o primeiro local, mas não tinha ninguém para usar. Então a gente chegou a fazer coisas ridículas do tipo ir para Taiwan, comprar um carregamento de 1000 plaquinhas de PCMCIA para doar para os nossos usuários que queriam usar a internet sem fio.
E nesse momento a tecnologia não funcionava, não tinha fornecedor para nada, então a gente tinha que buscar alguma maneira de resolver esses problemas que o mercado era nulo, né? E eu acabei criando um produto chamado VexBox. O VexBox foi um produto que acabou revolucionando ali para a gente o mercado, porque a instalação de um hotspot custava R$ 1.800 e o VexBox, quando eu construí ele, era $120. Então, o budget que a gente tinha de instalação de hotspots multiplicou por 15 do dia para a noite. Foi fantástico. E foi aí que a Vex deu aquele pontapé e começou a crescer muito rápido, e a gente recebeu investimentos e o mercado começou a mudar. A gente teve um momento que teve que funcionar dentro da garagem do CEO, porque a grana acabou, a luz acabou, a internet foi desligada e a gente tinha que segurar a onda e a gente acreditando que aquilo ia funcionar e tal. E o negócio acabou virando, né? Depois de muito tempo insistindo, recebemos investimento e a empresa foi crescendo. E aí a gente pegou o modelo, que era um modelo de sucesso no Brasil, e começamos uma expansão internacional muito forte. A gente testou quase todos os países aí da América Latina, a gente foi para alguns países da Europa, América do Norte, até para a Ucrânia a gente tentou entrar em algum momento. E aí, depois de 7 anos que eu estava na Vex, a gente decidiu vender a empresa por inteiro. A gente chegou a receber 3 aportes de capital. E um dia, o Roberto, que era o CEO, falou assim, agora quero jogar golfe, vamos vender a empresa 100%. E a empresa hoje é da Oi. Hoje eles renomearam a marca, chama-se Oi Wi-Fi. E o que foi o grande aprendizado desse processo? Assim, o que você leva disso, dessa época de Vex? Tem algumas lições. Eu acho que assim, a persistência foi algo que fez toda a diferença, porque desistir era a coisa mais fácil do mundo. Várias pessoas chegavam e falavam assim, vocês estão loucos. Chamavam de idiota todo dia. Né? Não, exatamente. Todo mundo falava, vocês são loucos, não sei o que vocês estão fazendo, está acabando dinheiro, você está trabalhando na garagem do CEO, o que vocês vão fazer e etc. Então, eu acho que a persistência e acreditar na visão é uma das coisas assim, mais importantes. Se você, como dono, não acredita na visão da sua empresa, ninguém mais vai acreditar. E depois desse período, você teve uma experiência numa outra startup que acho que tinha uma condição totalmente diferente. Uma empresa que você precisava levantar dinheiro, que era na Vex, para uma startup da Rocket Internet, na Paylevel. O que você sentiu nessa implementação, de montar essa empresa, e quais são as lições que você aprendeu, principalmente comparando com essa outra experiência? O Paylevel foi realmente completamente diferente, porque foi uma empresa que eu abri dentro da Rocket Internet, com acesso a dinheiro. Eles têm um conceito bem diferente, que eles investem em modelos de negócio que já foram provados em algum lugar do mundo, e é um modelo baseado no Square, que é uma empresa nos Estados Unidos que nessa época já tinha por volta de mais ou menos 1 milhão de... E o Paylevel é uma solução de cartão de crédito para tablets e celulares. Então, o pequeno comerciante que tinha interesse em receber dinheiro através de cartão de crédito, no Brasil ele sentava e chorava, né? Porque ele era pessimamente atendido. Então, na pirâmide, quem era muito bem atendido, se a gente fatiar essa pirâmide em 3, o topo da pirâmide era super bem atendido, que era o varejista, o meio da pirâmide era mais ou menos, e o cara lá de baixo sentava e chorava. Então, quando a gente entrou com esse produto no mercado, foi super bem aceito, mas é mudança de paradigma, né? O Brasil é um mercado que evoluiu muito no mercado de cartão de crédito, porque nós somos um povo muito esperto e a gente tenta explorar todas as falhas. Então, o nosso sistema de segurança teve que evoluir muito. Então, nosso sistema de cartão de crédito é muito mais evoluído do que os Estados Unidos, que até hoje é tarjeta magnética. Mas a pressão foi enorme, a gente tinha que lançar rápido, tinha que crescer rápido. A gente lançou em, acho que, mais de 10 países ao mesmo tempo. Num dos primeiros dias, eu me lembro, a gente estava num call com o Oliver, que é um dos fundadores, um dos irmãos, são 3 irmãos, e ele falou claramente assim, Marcelo, faça o que você tiver que fazer para essa empresa dar certo. E aí eu falei, ok, mas eu vou ter que chamar um Dream Team, você quer que eu seja rápido, eu vou ser rápido. E aí eu construí um Dream Team, e depois que o time estava construído, eu reuni todo mundo e falei, pessoal, eu quero fazer essa empresa a mais rápida da história da Rocket.
E em 2 semanas a gente lançou essa empresa, o produto estava pronto, foi um produto mega complexo, porque eu tive que fazer identificação de produto na China, tive que mandar um dos meus funcionários para a Alemanha para buscar equipamento, depois ele foi para Nova York, tudo isso nesse período, o pessoal desenvolvendo aplicativo para iOS, aplicativo para Android, um gateway de pagamento, um back-office para o cara ver as transações dele. Em 2 semanas o produto estava pronto, a gente fez um filme, mandou para a Alemanha, e um dos meus sócios lá falou assim: Marcelo, eu nunca vi esse alemão dizer essas palavras aqui. E ele estava super emocionado, dizendo que estava super feliz com um feito que a gente tinha conquistado. E logo abaixo ele, desculpa a palavra, metia o pau em todos os outros países que faziam parte do Paylevel, porque ninguém tinha feito aquilo ainda, né? No 15º dia a gente fechou nosso primeiro cliente, que foi o Lava Rápido no nosso próprio prédio, e daí depois foi um processo de expansão e tentar entender como é que era o mercado. Porque apesar do modelo ser provado lá fora, você ainda tem os desafios internos, né? Quem são os meus melhores clientes, quais são os melhores canais de aquisição. Então, o nosso objetivo ali na expansão, no primeiro momento, foi entender qual que era o melhor caminho para seguir. Então, eu testei muitas coisas. Venda por telefone, venda por Google AdWords, Facebook Ads, equipe de vendas na rua, equipe de telefone via call center, testamos muitas coisas. E calculando métricas para ver qual que eram as melhores e mais baratas. Então, o processo do Payleven foi mais ou menos esse. Agora, a política comercial de cartão de crédito deve variar de país para país. Como que foi essa adaptação? Porque o tempo de implementação do sistema, imagino que seja controlável, mas entender como funciona o mercado leva mais tempo, né? O mercado de cartão de crédito no Brasil é super simples, bem diferente dos Estados Unidos, por exemplo. O Brasil tem 5 adquirentes, é a base da cadeia. Existe a bandeira, Visa, Mastercard, e existe o adquirente. Esse é o cara que tem o grosso do dinheiro, ele que tem os sistemas, ele que tem as plataformas e assim por diante. E ele adquirente é tipo Cielo, essas coisas. Exatamente. Esses são os caras que controlam o mercado. E eles que definem as regras de quem entra no mercado e quem não entra. Então, existe um comitê que define que tem que ter um banco por trás, que precisa ter não sei quantos milhões de reais em investimento e tal. Então, você precisa da bênção desses caras para você poder fazer algo nessa linha. Começou a surgir aqui com o advento da internet o que a gente chama de subadquirente. O subadquirente é todo o cara que está conectado no adquirente, recebe capital financeiro e distribui, liquida para o cliente. Isso são PayPal, Moip, PagSeguro, todo mundo que recebe grana e distribui ali na ponta para o cliente é um subadquirente. E isso não tinha muita organização, porque a preocupação de quem é um adquirente é fraude. É você fazer uma transação ilegal, é você estar alguém vendendo droga pela internet ou um comércio fazendo algo que não deveria estar fazendo. E o subadquirente, inicialmente, ele tira a visibilidade do adquirente. Então, eles começaram a regular isso. E foi assim meio que no momento que o Payleven nasceu. Nos Estados Unidos, isso já é organizado, você chega a ter mais de 1.000 adquirentes por lá. Então, é um negócio um pouco mais distribuído do que aqui. Na Europa, idem. Então, aqui foi muito mais difícil começar no Brasil do que na Europa, por exemplo. Tá, e como que você está sentindo agora esse momento de inovação e empreendedorismo no Brasil, tendo passado por startups e empresas de grande porte? Como que você está sentindo a nossa evolução? Olha, o mercado, eu meço isso um pouco pelo meu blog, né? Eu comecei meu blog falando sobre tecnologia, daí depois eu mudei para o idioma inglês, aí depois eu voltei e comecei a falar sobre empreendedorismo, e aí o meu blog deu uma explodida. Então eu tinha assim 30 leitores, acho que um deveria ser minha mãe, o outro Miguel. E aí depois eu comecei a ver um crescimento ano após ano, assim, 1.000, depois 2.000, 3.000, daqui a pouco estou batendo aí os 4.000 assinantes. E a quantidade de e-mails que eu recebo. Então assim, o tema empreendedorismo e startup no Brasil está mudando da água para o vinho. Eu ainda acho que o mercado brasileiro, ele tem falta do investimento. Eu acho que a coluna vertebral, assim, a parte mais importante das startups são os investimentos. Querendo ou não, o que faz uma empresa dar uma boa acelerada é o cara que joga o dinheiro ali e faz a empresa crescer.
e a gente ainda tem poucos investimentos aqui no Brasil. Então, eu sinto falta disso. Eu acho que se o mercado tivesse mais grana, ele cresceria mais rápido. Por outro lado, eu também entendo um pouco o lado deles, porque os empreendedores não estão totalmente preparados. Tem pessoas que eu recebo muito e-mail e eu consigo mensurar, baseado nesses e-mails que eu recebo, a maturidade do empreendedor. Desde um cara bem maduro, que já sabe um monte de coisa, tá entendendo, até um cara nível neném, assim. Exatamente. Hoje eu recebi um e-mail de um cara, corretor de seguros, eu acho, de imóveis, e ele falou, eu quero saber tudo sobre os segredos das startups, por favor, me ajuda. Compre meu livro, né? Resposta. Exatamente, essa é a resposta. Primeiro passo. Mas, e olha lá, né? E leia, né? E leia, boa. Mas acho que assim, até acompanhando também o seu blog, sou leitor dele, e pelo nível de conteúdo, em alguns momentos você consegue aprofundar bastante. Principalmente quando você começa a falar de valuation, term sheet, essas coisas, que quando vem um cara como esse corretor, ele não entende. Então, como você conseguiu mensurar, na verdade, assim, o quanto você vai aprofundar do tema versus assim, a sua audiência para atingir muita gente, por exemplo? Sendo bem sincero, eu nunca nem me preocupei assim com o tema, sabe? A primeira coisa que eu fiz um mapa mental e falei, cara, eu quero estudar e aprender sobre esses temas. Eu fiz para mim. Então eu ia lá e pesquisava, lia livros sobre o assunto, escrevia o artigo muito mais para minha referência. E calhava que algumas pessoas se interessavam por um ou por outro post. Obviamente que esses posts mais complexos, a audiência é mínima, poucas pessoas leem, mas acabou virando referência no mercado. Hoje, assim, alguém que fala assim, eu quero uma planilha de fluxo de caixa, um P&L, ou eu quero fazer o Business Model Canvas, o cara sabe, no Marcelo tem alguma coisinha ali que dá para eu pescar. Como é um negócio mais difícil, menos gente se aventura a escrever também e acha que também vai ter pouco público, então acaba que só tem esse post sobre isso, né? E outra coisa que eu acho muito legal do blog dele, assim, acho que é o blog mais bem organizado, tipo, antes de você começar o blog, você fez um índice das coisas que você ia fazer. Isso, tipo, ninguém faz isso. Né? E ajuda, isso ajuda bastante. Você colocar as coisas na ordem, para o cara, você é novo aqui? Dá uma olhada aqui nesses posts, começa por aqui, etc. Muito legal. Outra coisa que acho que é interessante a gente perguntar aqui, até porque eu não tenho background técnico nenhum, e você tem um histórico, tem um background técnico. Como é que é esse processo, né, de montar uma empresa? Quanto que ajudou você ter esse conhecimento técnico? Como é que você está avaliando aí as startups brasileiras em relação à qualidade técnica do que está sendo produzido? Acho que as pessoas que têm maior facilidade de construir uma empresa são as pessoas técnicas, porque no final de semana você pode construir um mega produto. Acontece que as pessoas técnicas normalmente não têm qualquer conhecimento de business e esse produto nunca vai para frente. Então, faz um ótimo produto que ninguém quer. Exatamente. Isso é a realidade. Assim, eu enxergo hoje dois perfis muito claros no Brasil em termos de startup e empreendedorismo. São os caras que entendem muito de tecnologia e que criam produtos fantásticos, com excelente usabilidade, com design, com uma plataforma bacana, mas que não entende nada de vendas e marketing. E aí tem o outro cara, que é o cara que sabe tudo de vendas e marketing, não entende nada de produto, e ele acha que vendas e marketing é o mais importante, então no fim das contas o que acontece? O produto que vai para o mercado, que a gente consome, é normalmente de um cara que não se preocupa tanto com o produto. Então assim, eu muitas vezes me pergunto, e vários amigos meus, não sei se vocês acontecem o mesmo, a gente fala assim, por que esse produto porcaria está vendendo que nem água? Uhum. Então, o dia que as pessoas começarem a entender que você precisa ter os dois lados da moeda, você precisa se preocupar com grana. Se você não tiver dinheiro entrando na sua empresa, o seu produto não vai para frente. Agora, você precisa se preocupar com a qualidade do produto. Então, eu não vejo muito isso no Brasil. Eu penso que um dia, quando as empresas começarem a unir esses dois conhecimentos, é quando a mágica acontece, é quando produtos fantásticos surgem. E é raro. É um Instagram da vida, que a gente tem um brasileiro lá, o Mike. São esses produtos que acabam mudando o mundo. Então, eu ainda espero que esses dois caras comecem a se falar mais fortemente ou que uma pessoa comece a olhar para os dois lados, entendeu? Mas e aí, o que você já viu desses dois caras se falando? Como é que é esse processo? Assim? Você tem, tipo,
vamos dizer que conselho você daria para o cara que tem só um lado e quer se aproximar do outro? O que faz? Isso é polêmico, assim. Outro dia um cara comprou meu livro e falou assim: Marcelo, estou lendo, fantástico, sensacional, mas já discordo de você desde o começo. Eu acho que sócio, eu sou totalmente contra, eu não acho que tem que ter sócio. E eu insisto muito no tema sócio porque eu parto do princípio que você não vai ser bom em tudo. Não vai ser bom em tudo. Se você é bom de vendas e marketing, que é um fundamento fundamental, você precisa de um cara bom em tecnologia e o inverso também. E você precisa, principalmente, deixar cada um fazer o seu trabalho. Na hora que você busca um sócio, se você é bom de vendas, faz o seu trabalho de vendas, faz o seu trabalho de marketing, deixa que o cara de tecnologia faça o trabalho dele. Saibam conversar, saibam brigar, saibam fazer as pazes depois, mas botar a empresa para andar para frente. E é difícil isso. Às vezes as pessoas brigam, o cara que é de tecnologia não tem a visão de vendas, e aí fala, mas cara, eu preciso gastar isso, aí o cara fala, você vai arrebentar o fluxo de caixa. Então, dá muito conflito. E normalmente o que acontece? Predomina um lado só. Ou é o cara de vendas que predomina, que é normalmente que sustenta a empresa, né? E aí a questão, quando um cara é sócio e o outro é um funcionário, e se você não tiver esse complemento de equipe, vai prevalecer o cara que é o background do sócio principal, do fundador da empresa. E aí fica uma empresa desequilibrada, né? É isso como aí. Você comentou. E se é um cara técnico, ou ele adquire rapidamente o conhecimento de vendas e marketing, ou ele começa a ter dificuldade de gerar caixa na empresa. Então, a gente tem vários casos aí que deram certo, que o cara foi se adaptando e a empresa hoje está super relevante, fluindo bem e etc. Tá, e que outras dificuldades você enxerga entre as startups brasileiras? A gente está falando muito da equipe e tudo mais, e assim, a gente sempre ouve reclamações do tipo dificuldades burocráticas, enfim. O que mais que você pode elencar, que você vê que são problemas nossos? Eu acho que o Brasil é pouco propício para desenvolvimento de startup, o governo não ajuda, a carga de imposto é absurdo. Na hora que você começa a ter que contratar pessoas, que você tem que pagar um cara CLT, que você quer fazer tudo direitinho, você toma na cabeça que você fala, é impossível contratar um cara com um salário realista. E aí você começa a ter problemas que você não consegue contratar um cara bom, você tem que baixar o nível. Então, assim, o governo ajuda pouco. Tem iniciativas aí que eu espero que sejam aprovadas de você aliviar um pouco a carga tributária para quem está começando no mercado e depois lá na frente você cobra dele, né? Então, eu acho que assim, o governo atrapalha demais, mas é um mercado extremamente promissor, é um mercado grande, né? Cheio de oportunidades, com muitas coisas para surgirem, com uma cultura completamente diferente dos Estados Unidos. Então, assim, aqui ainda tem muita coisa para fazer. Não é à toa que está todo mundo olhando para cá. Tem muita coisa para fazer. Então, assim, o foco está no Brasil, não é à toa. Mas, quando o investidor vai começar a entender como é o Brasil, etc., ele dá aquela retraída. Por isso que nem todo mundo vem para cá. A melhor explicação que eu já vi de Brasil para gringo é que é um besouro, né? É um besouro. Você olha o besouro e fala, esse bicho não voa de jeito nenhum, né? Mas ele voa bem pra caramba, né? Mas, ó, passando aqui para o próximo tema, o Marcelo está lançando o livro dele, que chama Dono, né? Que é o livro Um Caminho Revolucionário para o Sucesso da Sua Empresa, com prefácio do Nizam Guanais e depoimento do João Dória Júnior. E eu sei que você é um cara super organizado, metódico. Conta pra gente como é que foi o processo de fazer o livro. Né, de organizar, de planejar, de escrever, porque parir um livro não é fácil, né? Não é fácil. A coisa que eu mais tinha dificuldade e que eu tive que começar a pesquisar e entender era o que eu vou escrever, quais são os temas, porque você fala assim, escrever um artigo é fácil, são 600, 1.500 palavras e só. Agora, como é que eu escrevo um livro? Esse livro tem 330 páginas quase. Como é que você escreve um livro de 330 páginas, né? Então, quantos caracteres tem? Tem 72 mil palavras. 72 mil palavras, mais ou menos. O mercado se mede por palavras, né? E o meu objetivo foi escrever um livro de 50 mil palavras. 50 mil palavras dá em torno de 200 páginas. Então, a minha meta era de 180 a 200 páginas. Saiu um livro um pouco maior. E, basicamente, o que eu fiz foi criar um mapa mental de todos os tópicos que eu queria, então eu fui organizando cronologicamente. O resumo desse livro eu escrevi o livro que eu gostaria de ter lido antes de começar a empreender.
Então eu fui desde os... É um manual, assim, uma bíblia do passo a passo, com tudo em português, do que tem de essencial para você montar uma empresa. E focado no mercado brasileiro. Porque livro de empreendedorismo e startup tem de monte. Agora, para o mercado brasileiro, que é uma outra realidade, é difícil de encontrar. E uma das coisas que mais me auxiliou foi, as ferramentas de mapa mental e uma ferramenta para escritor chamada Scrivener. É uma ferramenta que você consegue organizar muito bem os capítulos que você quer. E eu tive... É um software para Mac isso, né? É um software para Mac. E eu liguei para o Christian Barbosa, amigo nosso, excelente autor do tema de produtividade. E eu falei, Christian, estou querendo escrever um livro, queria pegar umas dicas aí com você. E ele foi super, me auxiliou bastante, deu várias dicas. E uma das coisas que ele falou, que eu não esqueço até hoje, ele falou, Marcelo, fecha com a editora com essa característica, dessa forma, depois que você escrever o livro. E aí eu desliguei, fiquei pensando naquilo e a primeira coisa que eu fiz foi exatamente o oposto que ele me recomendou. Eu fechei com uma editora, porque eu sou muito atrelado à meta. E eu sabia que se eu não tivesse uma meta, uma data para entregar o livro, eu nunca ia terminar essa brincadeira. Então, quando eu fechei a data, tinha mais ou menos 1 ano para escrever. E aí, na hora que eu fechei o contrato, assinei o contrato, a primeira coisa que eu fiz foi esquecer o livro. E aí o tempo foi passando e esse programa ele vai me dizendo quantas palavras eu preciso escrever por dia. Para bater a meta do final. Isso. E no começo era pequena, era assim, 300 palavras. Falei, isso é um parágrafo de um e-mail. Espera, não precisa ser tão rápido assim. E eu sei que no fim das contas eu fui escrevendo muito aos poucos, mas muito menos do que eu precisava. E quando faltavam uns 3 meses, já tinha um volume absurdo de trabalho concentrado. E eu falei para a Larissa, minha namorada, falei, Larissa, eu não sei se eu vou conseguir entregar na meta. Não sei o que eu vou fazer, comecei a ficar preocupada. Aí eu falei, tive uma ideia. Peguei uma parede inteira da minha casa, comecei a colocar post-it em um dia, em todos os dias que eu precisava escrever. Estabeleci a data e tinha, assim, 3 capítulos por dia. Cara nadador é outra coisa, né? 4 capítulos por Ter dia. as metas de treinamento, te ajudou. E assim, não escrever um dia, você pega os post-its do dia e joga nos próximos. Vai acumulando. Esse foi o segredo para eu conseguir terminar de escrever esse livro. Foi ter o problema visível. Todo dia eu acordava, olhava para o problema e falava... Gestão visível. Gestão de problemas visível. Então foi Kanban, que é uma metodologia que eu gosto bastante, Kanban e o problema ali. Então eu sentava, acordava às 5 horas da manhã, escrevia, outro dia era à noite que eu preferia escrever, o grosso do trabalho foi final de semana e eu terminei de escrever esse livro. E aí foi que começou o trabalho, porque você acha que quando você escreve o livro você acabou, você tem que fazer capa, você tem que chamar um Nizam, um João, você tem que fazer várias revisões, teve 3 ou 4 revisões desse livro, e mesmo assim tem erro. E aí você tem... Aí a editora pega e fala assim para você, agora você precisa escrever um texto vendedor da contracapa, e quem vai escrever, né? Então tem uma série de coisas que vem pós-produção do livro que dá tanto trabalho quanto. E teve uma época que eu até conversei com você, falou, terminou? Terminei, capa pronta, tudo pronto, etc. Agora só falta divulgação. E é outro trabalho enorme, né? Você tem que mobilizar uma série de coisas e você vai ser muito acessado, as pessoas vão te chamar para dar palestra. Eu recebo hoje 10 vezes mais e-mail do que eu recebia antes. E você tem que dar entrevista para os sites que querem conversar com você e assim por diante. Mas é um trabalho legal. É o reconhecimento de todo o trabalho que você teve. Realmente, né, produzir e entregar um bicho desse não deve ser fácil. Mas o negócio só de tudo que você falou aqui, esse negócio de você ter um negócio visível, para mim já valeu a viagem até aqui. E eu estou lembrando de um negócio que você deve ter lido, o livro lá do Steven Pressfield, né, A Guerra da Arte, e tem outros na sequência depois, que é muito... Na verdade, o cara escreveu para escritores, mas é um livro que serve para empreendedor também, né? Que é você conseguir fazer as coisas que você quer fazer, né? Então, e escrever um livro não é um negócio que nasce num dia, né? Dá um trabalhão durante um tempo grande. Você montar uma empresa também tem muita coisa parecida. Então, é um livro que eu nunca escrevi livro nenhum e nem está na minha meta no curto prazo de escrever, mas eu achei muito bom esse livro que chama Não é a Arte da Guerra, é a Guerra da Arte. Né? O livro é uma arte de você virar a página, porque se você é muito perfeccionista, você fica andando em círculos. Porque
Porque você escreve um capítulo e na hora que você está escrevendo o capítulo 2, você já fala, o 1 não está muito bom, você não pode voltar. Você tem que virar a página e ir para os próximos, para os próximos. Senão você vai ter que reescrever o livro o tempo todo, né? Exatamente. Então hoje tem coisas que eu nem lembro que eu escrevi, porque você realmente tem que passar. A gente estava conversando aqui agora há pouco e era isso. Eu coloquei isso, eu coloquei, aí eu lembrei que eu coloquei. Então, assim, eu me surpreendo, porque hoje eu pego, assim, começo a ler um capítulo e eu falo, caramba, esse capítulo tá legal mesmo, hein? Agora, então eu vou desafiar você a lembrar, porque você comentou do Kanban, quais são outras metodologias interessantes de gestão de startup, não só desenvolvimento, mas a própria gestão da empresa? Isso é um tema que eu gosto muito, porque não existe como você montar um time de alta performance sem que seja através de processos. Quem acha que processo significa burocratizar, está completamente enganado. Para você gerir uma empresa de 10 funcionários, 15 funcionários sem processo, vai. Na hora que você começa a escalar, que você tem 30, 60 funcionários, se você não tiver com tudo organizado, com processos bem claros, você vai se perder. E você vai ter que correr atrás do rabo. Então, as metodologias que eu mais gosto, e eu escrevo aí no livro, é Kanban, que é uma metodologia que foi muito utilizada no conceito do Lean, do Toyota. A gente usa, eu uso bastante, eu adoro essa metodologia, e eu gosto muito de Scrum. E essas são metodologias que você consegue aplicar em tudo, desde projetos de tecnologia, como uma equipe de vendas, para organizar a produção interna, para uma fábrica, para logística. Você que manja pra caramba de logística sabe, são processos em fila, você precisa ter agilidade. Então, a teoria é genérica, serve para tudo. Então, hoje, se você tem um time que está começando a crescer, que está começando a ficar desorganizado, escolha a metodologia que vai melhor se adaptar para a sua empresa e aplique, que você vai ter excelentes resultados. Legal. E o que vem pela frente? Quais são os projetos futuros, profissionais, pessoais, depois do livro? O livro vai tomar bastante tempo, né, imagino? O livro ainda está tomando bastante tempo. Obviamente que eu tenho que conciliar isso com o meu trabalho, então eu tenho pessoas por detrás me auxiliando, organizando minha agenda, organizando o que eu vou fazer e como eu vou fazer, porque para você ser executivo e ainda ter o tempo de atender a tudo que vem para você, dá um certo trabalho. Então, eu ainda pretendo participar dessa curva um pouco, de continuar conciliando aí com a minha agenda de executivo, que dá um baita trabalho, tem um time grande lá para gerir e fazer acontecer, mas a minha veia é empreendedora, então aquela vontade de já fazer um novo projeto já está aqui atrás. Eu tenho muita vontade de escrever um outro livro sobre um tema completamente diferente. Eu fui atleta e um dos temas que mais me fascina é o tema de performance. Eu estudava muito como ser mais produtivo com o seu corpo, quais alimentos você tem que ingerir, e hoje eu me preocupo com o processo de como ser mais produtivo com a sua mente, quais são os recursos que você pode utilizar para você ser mais ágil, produzir mais, dormir melhor. E esse é um tema que as pessoas naturalmente me perguntam. As pessoas que sabem que eu gosto disso falam assim, cara, eu não estou dormindo bem, o que eu faço para dormir melhor? Ou eu estou me sentindo muito cansado, o que eu faço para ficar mais alerta no trabalho e produzir mais? Então, eu acho que é a maior fisgada assim, de que isso pode se tornar um tema interessante. Então, quem sabe... Biohacking, exatamente. Quem sabe isso, algum editor aí se interessa em publicar um livro sobre esse assunto. Talvez esse seja o próximo. Muito legal. E qual que é a lição de empreendedorismo, assim? O que você quer deixar para encerrar o videocast? Para mim, assim, pode até parecer piegas, mas o tema mais importante para mim não faça, inclusive a introdução do meu livro, não faça as coisas por dinheiro. Faça as coisas que você gosta, que você acredita, que você tenha uma visão que faça sentido. Então, cada vez mais eu acredito que quando você realmente acorda de manhã feliz para fazer o que você tem que fazer durante aquele dia, que você realmente acredita, é quando as coisas dão certo. E quando você sente aquela pressão, aquele medo de, se eu não for lá e fazer as coisas acontecerem hoje, amanhã eu não vou ter como colocar pão e leite em cima da mesa.
E é assim que grandes empreendedores que você conversa, ele teve exatamente essa sensação e ele amava o que ele fazia. Você vê nos olhos, né? Então, faça o que você ama. Muito bem, uma bela lição para a gente que está envolvido o tempo todo com a construção de empresas, é a motivação no dia a dia. Né? Muito bom, muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Bom ter você aqui. De novo o livro do Marcelo. Satisfação, obrigado mesmo. Esse é o Man in the Arena, com o Marcelo Toledo, lançando o livro Dono.